O programa Conversando Direito está de volta, discutindo sobre relações raciais e preconceito. Estão conosco aqui no estúdio a doutora Luanda Queiroga e o doutor Rafael Santos. Ela é mestre em psicologia social e ele é advogado criminalista, nos explicando sobre as consequências do racismo nas relações interpessoais e também no ordenamento jurídico. O Brasil tem quase a metade da população composta de negros e pardos. Mas no bloco anterior nós verificamos, pelos números apresentados pelo Dr. Rafael, que a maior parte do número de encarcerados é negra e também os atos de violência são praticados contra os negros. Ao mesmo tempo, observamos que há um grande número de mulatos e, portanto, é uma contradição que nós estamos procurando compreender para minorar o preconceito no Brasil. Não é isso? É isso mesmo. Doutor Rafael, o que é considerado pela lei preconceito racial? Olha, como eu disse anteriormente, os crimes resultantes de preconceito racial e discriminação, estão previstos todos na Lei 7.716 de 89. É importante deixar claro que há uma diferença entre o crime de injúria racial, previsto lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que consiste em ofender a dignidade ou decoro de uma pessoa, afetando-lhe, atacando-lhe a honra subjetiva, empregando, para tanto, palavras, gestos ou escritos de conteúdo discriminatório. Esse é o crime de injúria racial, que possui uma pena lá de 1 a 3 anos de reclusão e multa. É um crime que depende de iniciativa do ofendido para que ele seja processado, ou seja, o Estado, a iniciativa é pública condicionada à representação. Isso significa que o Estado só irá promover a persecução penal caso o ofendido manifeste o seu desejo de ver processado o agressor. Por outro lado, esses crimes de racismo, tecnicamente, que estão previstos lá em cerca de 15 tipos penais, 15 a 20 tipos penais que possui essa lei de 89, esses crimes de racismo são imprescritíveis, segundo a Constituição Federal, ou seja, o Estado, se o crime acontecer hoje, o Estado terá até a morte dessa pessoa para processar e julgar e aplicar a pena contra o agressor. Esses crimes também são de iniciativa pública incondicionada, ou seja, não depende da vontade do ofendido para que ele seja processado. O Ministério Público pode tomar as providências cabíveis, independentemente da vontade da vítima. E por que essa distinção? Alguns são tratados como injúria e outros não. Por quê? Essa é uma opção do legislador. Existe até um projeto de lei com o intuito de transportar aquilo que hoje é considerado injúria racial para a lei de racismo. Existem outros projetos também que buscam emendar essa lei, acrescentando, por exemplo, uma questão que não é prevista na lei, a discriminação pela orientação sexual. Esse é o famoso PL 122, que a população aí que possui orientação sexual homoafetiva, os gays, lésbicas, transexuais, travestis, defendem a criminalização dessa situação. Então, a questão de criação de tipo penal é uma opção do legislador. Se o legislador quisesse, ele poderia transformar isso em um crime de racismo propriamente dito. Por enquanto, a gente tem que atentar para o princípio da legalidade. Em direito penal, como eu digo para os alunos, direito penal vigora o princípio da legalidade. A gente tem que olhar em qual lei, em qual tipo penal aquela situação se amolda perfeitamente. Nesse caso, de manifestações com o intuito de atacar a honra da pessoa, por enquanto ainda são considerados injúria qualificada pelo preconceito de raça, de cor, de gênero. Doutora Luanda, a respeito das cotas que são hoje tão comentadas e discutidas, e muitos são a favor, outros são contra. Eu queria a sua opinião sobre o sistema de cotas. Bom, o sistema de cotas, só dando uma explicação geral sobre eles, ele está inserido na política maior, que chama-se Política de Ações Afirmativas. Essas políticas, elas buscam compensar as perdas que nós, negros e negras brasileiros, tivemos desde sempre no Brasil. Então, as cotas elas estão inseridas aí e elas vêm também como medidas compensatórias. Quer dizer, o nosso acesso à educação, ao trabalho, ao mercado de trabalho, ele sempre foi desigual, em relação ao acesso a pessoas brancas.
né? Então, o sistema de cotas, ele vem para isso, ele vem para compensar, né? E ele é necessário, né? Eu sou completamente a favor dele, né? E eu não acredito que ele seja eterno, né? Ele tenha um status de ser eterno, mas ele é necessário até que não exista mais desigualdades, né? Desigualdades de oportunidades. Entendi. Algumas pessoas que são brancas, jovens brancos, podem dizer: mas eu não tive nenhuma responsabilidade com a escravidão, isso é um problema cultural, eu vou ficar prejudicado na minha vaga. O que a senhora diria sobre isso? Eu diria que ele não ficará prejudicado em sua vaga, né? A vaga dele está lá, preservada. Eu acho que quem está prejudicado em sua vaga são aqueles jovens negros que nunca tiveram acesso àquilo. Então, eu acho que o jovem branco ele não deve se preocupar em relação a isso, que a vaga dele está lá, sempre esteve e sempre estará, né? O que há de se fazer, há de se pensar, é que esse jovem branco também tome consciência do papel dele na sociedade, enquanto também perpetuador, né? Do próprio racismo mesmo. Né? Então, se a gente for pensar que o racismo ele não está presente só nessas questões de injúria, mas ele está presente nas questões de oportunidade, né? Nas questões de desigualdade social do país. Uma consequência muito grave do racismo é essa desigualdade. Né? Então, o papel, enquanto sociedade, é criar um equilíbrio. Isso, um equilíbrio entre isso. Entendi. Entre essas coisas. Doutor Rafael, digamos que eu tenha sido vítima do crime de racismo. Como eu devo proceder? Quais as reflexões eu devo fazer e quais as medidas eu devo adotar diante disso? Sim, veja, eu não poderia listar as várias possibilidades que uma pessoa tem, né, em razão de ter sido vítima de um crime dessa natureza, ou da própria injúria racial. Eu acho que isso é muito interior, isso faz parte muito do âmago de cada pessoa. Né? Cada pessoa tem que ter a liberdade, né, de escolher. A gente teve, por exemplo, no regime pós-apartheid na África do Sul, uma opção muito clara, né, que inclusive é retratada em filmes pelo perdão. Então, a gente não pode nem descartar o perdão. Agora, é claro que se a pessoa quiser, ela pode tomar providências no intuito de ver processado o seu agressor. E aí esse processo pode ser um processo criminal, né? Desde que ela represente, no caso da injúria racial, ela tem que representar contra o agressor e ela fará isso procurando os órgãos de repressão, a polícia, o Ministério Público, né, que colherão lá no termo a representação dela. Ela pode também ingressar com uma ação indenizatória, porque afinal de contas há uma ofensa à própria honra da pessoa e honra como sendo um direito da personalidade, ela tem direito a uma indenização por conta disso. Agora, é claro, o processo criminal, o processo civil, ele envolve riscos, né? Então, às vezes, igual eu já fui procurado uma vez por uma pessoa que alegava estar sendo discriminada no seu ambiente de trabalho. A primeira orientação que eu dei a ela foi que colhesse provas, né? Porque um processo sem provas vai certamente, fatalmente, irá resultar numa absolvição ou numa improcedência do pedido. Então é necessário, até que se a pessoa opte pela via judicial, é necessário que ela se cerque de algumas cautelas com o intuito de ver julgado aí a procedência, né, do seu pedido. Então é necessário que ela procure ter testemunhas, gravações, né, enfim, documentos aí que amparem a sua pretensão. Certo. Doutora Luanda, nós temos uma carga psíquica coletiva que nós carregamos e eu acho que a psicologia é importante para nós compreendermos até aquilo que a gente reproduz involuntariamente. Como que a psicologia pode ajudar os brasileiros a resolver esse problema do racismo? Se é que é possível resolver. Essa é uma pergunta muito ampla, né? Porque a psicologia ela tem muitas interfaces, ela está em muitos lugares. Eu diria como psicóloga social, que a psicologia social ela tem estudado bastante o fenômeno do racismo. Né? A gente percebe que o racismo ele causa um sofrimento psíquico enorme, né, nas pessoas que sofrem o racismo e que é um sofrimento desnecessário. Né? Quando a pessoa sofre uma perda de um ente querido, é um sofrimento que a gente tem que dar conta, né? É um sofrimento que as pessoas passaram. Agora, o racismo é um sofrimento desnecessário que deve ser sanado. Então, eu digo que assim, profissionais da psicologia podem contribuir muito para olhar, né, para casos de racismo, interpretá-lo como casos de racismo, como um sofrimento proveniente de racismo, né? Atuar juntamente nas políticas públicas para isso, né? Contribuir academicamente, né, para isso também. Então, a psicologia tem muitas entradas, né? Acho que a psicologia pode contribuir muito para combater mesmo o racismo. E eu acredito, né, que
a gente está caminhando para isso, né? Temos que... É claro, continuar lutando. Continuar lutando. Doutor Rafael, e como o operador do direito pode contribuir para que nós possamos diminuir o racismo no Brasil? Olha, o nosso papel, vou falar da minha atuação, né, enquanto advogado criminalista. Como eu disse na pergunta anterior, ele envolve desde uma orientação para que a pessoa seja bem-sucedida num processo criminal, até uma orientação preventiva. Eu não terminei de contar o caso da pessoa que me procurou no escritório. Naquele caso, ela não tinha provas, quer dizer, ela trabalhava lá no ambiente de trabalho, ela tinha pessoas ali ligadas a ela, mas que dificilmente se disporiam a ser testemunhas, a funcionar como testemunhas nesse processo. E a orientação que nós demos a ela é que conversasse com os colegas. Ela optou por fazer isso, né, antes de ingressar com o processo judicial e, surpreendentemente, a maior parte dos colegas, se não quase todos eles, se colocaram ao lado dela, né? Ou seja, eles se dispuseram a enfrentar, inclusive o próprio chefe, que segundo ela praticava esses atos discriminatórios, e depois de um tempo o chefe dela, inclusive, foi demitido, ela passou a ocupar uma posição de destaque na companhia. Então, veja, essa é uma opção que as pessoas têm, né? Não é necessário sempre recorrer a um processo. Às vezes, a solidariedade com o próximo, né? A empatia com o próximo, isso é um laço, né? Ocorre o fortalecimento desses laços aí de solidariedade na comunidade que pode contribuir para combater o racismo. Então, nosso papel vai desde a orientação até, eventualmente, né, a propositura de demandas ou o acompanhamento de vítimas em processos criminais dessa natureza. Certo. Nós vamos terminar com uma palavra da doutora Luanda para o nosso telespectador. O que fazer para combater este preconceito invisível que às vezes a gente até reproduz inconscientemente? Sim. A gente percebe assim, né, que são pequenas coisas, são pequeníssimas coisas. Às vezes, em algum momento, a gente está contando uma piada ou, né, as pessoas estão tentando te fazer um elogio, te chamam de beleza exótica. A beleza negra não é uma beleza exótica, não é uma beleza diferente. Né? Então, são coisas muito pequenas, às vezes, que a gente pode parar para observar, né? E assim, parar para observar mesmo, que a gente acaba reproduzindo sem querer. Eu acho que mais que observar, nós precisamos discutir mais. Então, nós vamos marcar outro programa para a gente continuar discutindo. Com certeza. Combinado? Com certeza. Então, tá bem. Até o próximo programa Conversando Direito.